No fim dos anos 90, o Brasil foi surpreendido por um crime que se tornava comum em outros lugares do mundo. Um estudante de medicina entrou armado numa sala de cinema de São Paulo e matou 3 pessoas. Matheus da Costa Meira ficou conhecido como o atirador do shopping. Ele vivia uma paixão secreta na época que durou até mesmo depois dele ser condenado pelos assassinatos. É o que você vai ver na reportagem de hoje da nossa série especial. Quando Matheus atirou no cinema, tinha um amor secreto. Mais de 20 anos se passaram e só agora a pessoa conta detalhes do romance. Você se apaixonou por ele? Sim, infelizmente. Eu posso falar agora sem medo de errar, com propriedade da palavra. Infelizmente, sim. A paixão surgiu nos arredores do lugar onde Matheus estudava medicina. A pessoa esconde o rosto por medo de sofrer represálias. Fui ousada no momento e dei o meu telefone para ele. Você não conhecia nada? Não, nunca tinha visto. Aí bati o olho, falei, ai. Aí depois de uma semana ele me ligou em casa. Aí perguntou o que eu queria com ele. Aí a gente foi conversando. 3 de novembro de 1999, Matheus veio para uma sala de cinema de um shopping de São Paulo com uma submetralhadora para reencenar um videogame do qual ele era fã. Primeiro deu um tiro no espelho do banheiro, depois veio para cá, para frente da tela e começou a disparar. Quem estava na sala achou que era uma performance, parte da exibição do filme Clube da Luta. Um rapaz com uma metralhadora empunhando assim na mão. Isso deve ser aquelas performances. Naquela altura existiam essas atuações dentro do cinema relativas ao filme. Não houve gritaria, não houve tumulto, não houve nada. Matheus, de 24 anos, estava há 2 semanas de se formar médico. Ele morava sozinho em São Paulo e havia se mudado para um hotel para facilitar o romance. Mas a pessoa que se apaixonou por ele jamais soube o que Matheus tramava escondido. Eu estava trabalhando, trabalhava à noite, cheguei em casa à noite e estava passando em um jornal aí da noite de uma emissora. E na hora que eu liguei, eu vi, achei parecido e me aproximei mais, aí daqui a pouco falou o nome. Estudante de medicina, Matheus da Costa Meira. Eu levei um choque. Até porque ele se hospedou em um hotel vizinha da minha casa, do lado onde eu morava. E até isso eu não sabia do que ele estava tramando, da sua tramóia, os seus trâmites malignos. Eu não tinha conhecimento. Antônio estava no cinema com a esposa. Foi um dos 7 baleados. 2 décadas depois, celebra a vida a cada encontro com os filhos. Na porta da escola, nunca se esquece que por pouco não foi executado a queima-roupa depois de tomar 2 tiros. E como eu estava me abaixando, eu levei mais um tiro, desta vez no testículo direito. Ele estacionou ali perto de mim, 1,5 metro mais ou menos distante de mim. E ele pegou um segundo pente e tentou recarregar a metralhadora. Entretanto, ele não conseguia. Ele tirou o primeiro pente, mas ele não conseguia introduzir o segundo. Ele não sabia fazer isso direito. Matheus foi condenado por 3 homicídios e 4 tentativas. O laudo, que o considerou apto a responder pelos crimes, causou controvérsia. O que dizia a perícia do Matheus? Que ele era normal, porque ele comprou uma metralhadora, porque ele premeditou o crime. Agora eu pergunto, por quê? Doente mental não premedita? Premedita e muito, só que é uma premeditação mórbida, doentia, patológica. Matheus cumpria a pena em um presídio comum quando tentou matar a tesouradas seu colega de cela. Só em 2011, com mais de uma década de atraso,
foi considerado inimputável por doença mental. Assim, não respondeu criminalmente pelo ataque. Hoje está em um hospital de custódia na Bahia. Para este perito, o caso de Matheus é apenas um de vários erros cometidos pela justiça brasileira. Porque foram julgados como se fossem normais, verdadeiros doentes mentais, para ninguém por defeito. Mas agora, qual é a mentalidade? Parece que doente mental é beneficiado pela lei. E não é. Porque eles vão internados em manicômios judiciários e lá eles deveriam ficar por quanto tempo eles viverem. O atirador do cinema cumpre pena há mais de 2 décadas e dificilmente conseguirá liberdade. A periculosidade desses indivíduos jamais cessa. A tragédia do cinema atrasou em mais de 1 década a chegada dos gêmeos, fontes de inspiração do pai. Clarice e Arthur só vieram depois de Antônio fazer tratamento para recuperar a fertilidade. São a minha riqueza, são a minha preciosidade. Depois que Matheus começou a cumprir a pena de mais de 120 anos de prisão, o romance secreto continuou, mas por correspondência. Tirando proveito da paixão, o atirador do cinema pedia reforço na alimentação do presídio. Só gostava de coisas boas, coisas finas, coisas refinadas. Ele pedia para você melhorar a alimentação dele? Sim, para melhorar a alimentação dele. E aí, nessa, eu acabei levando um grande prejuízo. Quanto que você gastou com o Matheus? 20 mil reais na época. 20 mil? Isso, na época. 20 anos depois, a Confidente faz uma revelação. A correspondência entre ela e Matheus desandou quando ele começou a fazer pedidos bizarros. Por exemplo, que ela armasse o assassinato de 2 colegas de faculdade dele. Com um detalhe: os corpos deveriam ser esquartejados. O amor só se transformou em medo quando Matheus enviou uma carta a um amigo comum, um salva-vidas. Ele pede que o salva-vida dê cabo à minha vida. E você, apaixonada? Fazia tudo, o possível e o impossível, não pensava em mim e não me cuidava, cuidava dele.